dos presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresenta o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. Dos presentes que o Senhor já te deu, tua família. Boa tarde, caríssimos ouvintes, queridas famílias. Está no ar pela nossa Rádio 9 de Julho de São Paulo o programa dominical Família, Fonte de Amor e Vida, coordenado pelo nosso querido amigo Padre Aldo e apresentado pelos casais Carlos e Rose. Contamos também com os trabalhos técnicos de Cícero Lima. Queremos agradecer a vocês que nos ouvem nas tardes de domingo e nos prestigiam com a sua audiência. Mandem seu pedido de oração, agradecimento, críticas ou sugestões para os próximos temas. Afinal, este programa é feito de forma especial, com muito carinho para todas as famílias. E como você pode participar? É muito fácil. Pelo telefone, o DDD, você sabe, é 11 3932 1600. Eu vou repetir, 3932 1600. E fale hoje. Hoje mesmo eu vou te atender durante o programa. Gilberto. Pelo WhatsApp você pode também nos comunicar com o DDD 11 98371 9681. E o e-mail família fonte de amor e vida @rádio 9 de julho.com.br. Também nas redes sociais, o facebook.com/família fonte de amor e vida. E se preferir, utilize os correios. A caixa postal é 80.115, São Paulo. O CEP é 03195/970. Se você perdeu algum programa ou deseja ouvir novamente, acesse pelo YouTube o nosso canal Família Fonte de Amor e Vida ou pelo nosso endereço no Facebook e compartilhe com os seus familiares e amigos. Assim você estará evangelizando e divulgando as mensagens para outras famílias. Caríssimos irmãos e irmãs, pedimos licença para mais uma vez podermos entrar em sua casa, no seu carro, no seu local de trabalho, onde você estiver, para que juntos possamos refletir sobre a palavra de Deus. Vale sempre lembrar aquela passagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 18, versículo 20. Pois onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali, no meio deles. E para invocarmos a presença do Espírito Santo entre nós, passamos a palavra para o Padre Aldo. Caros ouvintes, boa tarde a todos. Você que está aí na sua casa, nós aqui nos estúdios da Rádio 9 de Julho, reze conosco. Vamos agora pedir o auxílio do Espírito Santo que venha sobre nós e sobre você também, para que esta palavra, esta catequese de hoje seja lançada no seu coração, na vida da sua família, na construção da sua vida ética, moral. Forme de fato o seu coração. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Queridos ouvintes, então, mais um programa Família, Fonte de Amor e Vida. Hoje, então, estamos aqui com o Carlos e a Rosimeire, como o Gilberto já falou. E nós vamos, então, fazer a nossa catequese, assim, muito, eu não diria tradicional, mas voltando às bases, aos princípios da fé, que é sobre um primeiro mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas.
uma base fundamental da nossa fé, especialmente nos nossos dias. Então nós queremos, de um modo mais largo, não simplesmente ficar repetindo aqui sobre o mandamento, que certamente você já sabe, mas quais são os critérios, quais são os meios, quais são as vias que nós podemos organizar a nossa existência colocando este mandamento em prática. Como nós podemos, enquanto família, casais, ou você, seja qual for a sua condição, solteiro, casado, cristão, que você seja obediente às sagradas escrituras, aquele que busca formar sua vida ética nas escrituras. Os mandamentos, portanto, é a fonte primeira da nossa formação ético-moral. Então nós queremos, com o nosso casal aqui, a Rosimeire e o Carlos, começar então, porque Jesus fez uma pergunta também importante a um jovem, diz lá São Mateus, capítulo 19, versículo 16 seguintes. O caminho, o mandamento principal, ou a via principal, se nós queremos ganhar a vida eterna, temos que, portanto, colocar este mandamento em prática. Agora, claro, só o mandamento não serve. O mandamento se alarga, ele requer também outras coisas. É sobre tudo isso que nós queremos continuar aqui nossa catequese. Então, começando com a Rose, já lançando as bases, né, de como colocar este mandamento em prática. Padre, como poderemos... Boa tarde a todos, né? Não falei boa tarde ainda. Boa tarde, Rose. Boa tarde. Padre, como poderemos ser felizes, né? Sem o auxílio e proteção de Deus? Nós expulsamos Deus das famílias, né? Das escolas, dos clubes, das ruas, das fábricas, empresas, né? Das universidades, das praças e até do comércio. E queremos ser abençoados por Ele? Isso é uma grande incoerência. Ninguém é feliz, na verdade, se não vive, né, as leis de Deus. Assim como diz o salmista, né? Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Devemos sempre ter o Deus como a nossa linha. Ok, então eu acho que a Rose já lança bases que dá pra gente ir pensando na nossa vida. Você também, ouvinte, que está nos ouvindo nesta tarde, já para ir pensando, né? Como é que nós podemos colocar este mandamento em prática? O Catecismo da Igreja Católica ainda alarga e diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Perceba que passa pelas vias importantes, né? É o entendimento, é o espírito, a alma, e passa pelo coração. Os judeus, nós somos de raiz, portanto, nossa fé vem dos judeus. Eles achavam que as decisões importantes da vida, eram tomadas no coração. Então, como é que nós vamos obedecer a este mandamento se nós estamos vivendo, eu diria aqui no Brasil, mas não só no Brasil, é um sintoma mundial, onde as pessoas, na sua pseudo, né, uma certa autonomia exagerada, elas vão expulsando, tirando Deus da sua vida, das várias instâncias da sua convivência social. E como é que ela vai, portanto, como obedecer este mandamento? Como colocar este mandamento em prática? Carlos, vamos adiante na nossa reflexão e alargando, portanto, aí a observância deste mandamento. Boa tarde a todos, boa tarde, padre, ouvintes. Padre, é muito interessante essa frase, né, que Deus criou, né? Amarás o teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento. Ela tem uma profundidade muito grande, né, quando a gente passa a analisar essa frase. Porque ela abrange tudo praticamente nesse mundo, né? E como é que nós vamos amar a Deus, como a bem Rose falou, excluindo de todo o nosso meio? Como é que nós vamos amar a Deus se estamos se distanciando da fé? Estamos se distanciando
da esperança, da caridade. Quando Deus fala de um ser constante, ele é imutável, né? Sempre o mesmo. Ele não é um ser adaptável. Ele falou, escreveu, e hoje você percebe que a humanidade, ela, como o senhor disse há pouco, por livre-arbítrio, a humanidade, ela quer se auto-adaptar, desconsiderando as leis de Deus, desconsiderando o mandamento. Amarás o teu Deus sobre todas as coisas, colocando Deus sempre em segundo ou em terceiro plano. Em primeiro plano sempre as suas convicções, né? Os seus modos de vida, que é uma maneira assim mais adaptável, mais fácil de se viver, né? A humanidade parece que não quer se curvar, né? Perante as leis de Deus, acha isso um peso. Então a humanidade acaba criando os seus próprios meios para se adaptar e ficar tranquilos, né? Da forma. O Carlos falando estes pontos, primeiro a gente tem que também assumir, de alguma forma, digo, enquanto família, enquanto cristãos, praticantes, obedientes a Deus, assumir o tipo de formação que hoje nós estamos transmitindo aos filhos. Que tipo de catequese nós temos transmitido? Será que a mensagem religiosa, por exemplo, vamos pensar num feriado, dito feriado, que para nós católicos é dia santo, será que nós temos feito uma catequese correta? O que eu tenho visto muitas vezes num feriado que, por exemplo, vamos pensar, Sexta-feira Santa, que é um dia muito sagrado para nós. Aí a família, como é que ela se organiza? Claro, esperamos que os católicos, por exemplo, organizem a sua vida em torno da Semana Santa. Mas isso às vezes não é uma realidade. O que nós percebemos é que católicos, gente praticante, muitas vezes organiza a sua vida, não é no amor a Deus, não é viver a paixão, morte e ressurreição de Jesus. É no descanso, é no feriado, é na praia, é no churrasquinho, é na cervejinha. Ok, isso é possível. Não estou dizendo que isso é o maior pecado do mundo, que seja pecado. Agora, nós, de um modo indireto, vamos transmitindo uma catequese que é contrária a esse primeiro mandamento. Quer dizer, nas nossas decisões cotidianas, qual que é o papel de Deus? Vamos imaginar na questão do explicitar o nome de Deus na vida de uma família. Deus ocupa o primeiro lugar? Deus é proclamado na vida cotidiana da família? Como é que é amar a Deus sobre todas as coisas se o nome de Deus não é proclamado, não é anunciado, não é divulgado? Então veja, nós podemos aqui lembrar, recordar, fazer o nosso exame de consciência também. Como é que se tornaria possível? Como é que uma família, como é que o dono de uma empresa, como é que em um clube ou em outros lugares o nome de Deus poderia ser proclamado sem profaná-lo, mas de modo respeitoso, de modo a centralizar a nossa existência debaixo deste mandamento? E qual que é o significado? Eu acho que é importante a gente transmitir aos nossos ouvintes que é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a alma, com todo o entendimento. Como é que se faz isto e como é que se explicita isso na vida cotidiana? Padre, olha que coincidência, ainda ontem nossos filhos estávamos todos nós reunidos em casa, né? E entramos exatamente nesse tema, né? E muitos os dois nossos filhos discutem assim abertamente a forma deles pensarem sobre Deus. Qual é a figura de Deus para eles? O que significa Deus para você? Embora eles frequentem diariamente, semanalmente as missas, mas eles também têm as suas dúvidas. E eles enxergam, dentro do contexto deles, eles enxergam um Deus às vezes diferente do que nós enxergamos. Ok, é possível e também, claro, eu acho que assim, de uma maneira respeitosa. Claro, né? O que é o papel de catequistas, Sim. por isso que, olha, é muito exigente
O pai, a mãe, como formadores, né, dentro de casa, os pais são os mestres, são os professores, são aqueles que com honestidade devem transmitir a fé. Olha a importância de se aprender, porque senão a gente pode transmitir de um modo torto, Sim. de um modo superficial, sem nenhuma substância, e facilmente esta fé ela ser bombardeada pelas várias argumentações, muitas delas falsas a respeito da nossa fé, a respeito desta imagem de Deus, que às vezes os adolescentes, os jovens vão criando, vão organizando a partir de critérios pouco confiáveis, de fontes não confiáveis, de ilusões ou filosofias inventadas, criadas sem nenhuma comunhão com o magistério da igreja, com a fonte da nossa fé, com as sagradas escrituras. Às vezes fontes duvidosas, né? Que pode levar você a ter um desvio de caminho, né? Claro, e hoje também o que nós temos que estar assim, muito atentos é que há um princípio muito perigoso no meio da humanidade, não especificamente dos jovens, que é uma certa autonomia. É uma autonomia comportamental, é uma certa autonomia que não tem muito fundamento, que é: eu penso assim, mas eu penso assim, mas eu acho assim. E você, quando aperta um pouquinho e procura os critérios, não tem muito. É porque eu quero assim. É porque ele está abandonado, praticamente essa pessoa está abandonado pela fé. A importância da fé, que a partir do momento que você desenvolve a sua fé em Deus, creio que esses pensamentos, essa forma, ela deixa de existir praticamente. Pois aí tem um princípio que diz assim: é preciso que haja pregadores. É preciso que haja profetas. É preciso que alguém anuncie. Diz lá o canto: se não falarem, as pedras vão gritar. Eu acho que nós estamos de alguma forma vivendo o tempo das pedras. Outras vozes estão falando, outras vozes estão pregando. Então veja aí. Então voltemos a como centralizar este mandamento na vida das famílias. Qual o significado de amar a Deus sobre todas as coisas? Como formar a interioridade, né? Veja, o mandamento passa pela interioridade, que é o entendimento, que é o coração. Como formar o coração da juventude? Então, será que hoje? nós, como católicos, ou dentro dessa unanimidade, estamos realmente amando a Deus como se deve? Por exemplo, sabemos, por exemplo, que tem católicos que defendem algumas doutrinas que são contrárias à lei de Deus. Acham, por exemplo, que os mandamentos estão ultrapassados, que a igreja deveria se adequar à nova realidade. Isso é errado. Pois é, eu não diria de todo errado, né? É preciso ouvir direito esta argumentação no sentido... as pessoas querem que a igreja se adapte ao que, no sentido moral, às vezes passa muito pela linha da moral, do comportamento concreto. Não é a igreja que tem que mudar, porque exatamente. Quem tem que mudar somos nós. A humanidade que está A palavra de Deus, né? A palavra de Deus fez um pacto conosco imutável, como você disse. Nós que precisamos de fato de mudar, procurar as leis da vida. Às vezes nós queremos, né, que a palavra de Deus, o magistério da igreja, adapte-se às leis da morte. É muito comum. É muito comum. Este é um assunto complexo. Por exemplo, é muito comum que argumentos apareçam e digam que a igreja tem que interpretar diferente mandamentos, ser mais flexível, né? Ser flexível, mas no fundo, na essência, o que é que essa pessoa está defendendo? A morte, a irresponsabilidade na formação da família, simplesmente o prazer pelo prazer. Você pode olhar que tem um certo hedonismo por trás dos argumentos. Quer dizer, uma liberdade mas na verdade é voltada para si.
Sim. Ela não tem uma abrangência de defender o outro, a vida, o respeito. Então, a gente tem que ficar muito atento. Muito cômodo, né? A pessoa... Sim, na verdade, né? Uma acomodação. Ela quer uma a acomodação, liberação para justificar, às vezes, erros que a pessoa insiste em viver e ela não gosta de ouvir a palavra conversão. Nossa conversa tá boa, mas Rose, você tem uma canção aí, o nosso Cícero ali na técnica está em sintonia conosco com a próxima música? Sim, A Noite Traiçoeiras com Anjos de Resgate. Presença é real em meu viver. Entregue sua vida em seus problemas. Fale com Deus, Ele vai ajudar você. Com Deus, Ele vai ajudar você. Após a dor vem a alegria, pois Deus é amor e não te deixará sofrer. Você
Na Rádio 9 de Julho você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. 3h27. Nós queremos lembrar nossos ouvintes os nossos patrocinadores, WTR Empreendimentos. Se você precisa de um imóvel comercial ou residencial no bairro da Moca ou região, procure a WTR Empreendimentos e fale com o Vanderlei. Ele vai te oferecer as melhores opções de acordo com as suas necessidades. Ligue para DDD 11 2796 5776. Marque esse nome, WTR. Difícil de falar, fácil de negociar. Agora, você quer viajar? Trotamundo Viagens. Viagens pelo Brasil e pelo mundo? Procure a Trotamundo e fale com a Lilian. Ela sempre tem o roteiro certo e as melhores condições que cabem no seu bolso. Acesse www.trotamundoviagens.com.br, sempre tudo junto. Ou ligue para DDD 11 98 316 9762. Trotamundo Viagens. Agora, para fazer economia, Davó Supermercados. Há mais de 30 anos servindo com responsabilidade toda a zona leste da capital, Alto Tietê, Taboão da Serra e São Bernardo do Campo, sempre com os melhores produtos e ofertas. Para saber qual o Davó fica mais perto de você, entre no site www.davó.com.br. Davó Supermercados. Garantia real de excelentes compras. Quem conhece sempre volta. O Davó não é só da avó, mas de toda a família. Queremos também lembrar aqui os nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham, como a Vanderleia do Mandaqui, também a Osmaria, né, lá da Vila Rio Branco, o Marcelo da Vila Ré, enfim, você que nos ouve, o Paulo também que está nos prestigiando e cumprimentando aqui a equipe do programa. Muito obrigado, Paulo. Muito obrigado a todos que nos ouvem. Acompanhe, por favor, o nosso programa na Rádio 9 de Julho. Queridos ouvintes, nós estamos nesta tarde falando sobre o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E estamos buscando nossa fonte, nossa argumentação, claro, no Catecismo da Igreja Católica, Sagradas Escrituras, lá no livro do Êxodo, capítulo 20. A partir dali você vai ter a primeira fala, né? O diálogo de Deus com Moisés a respeito dos 10 mandamentos. E depois, nas Sagradas Escrituras, esse tema se alargará em Levítico. E também depois é retomado lá no Evangelho de São Mateus, como nós já mencionamos. E nós estávamos aqui na nossa conversa, na parte anterior do nosso programa, sobre a aplicação deste mandamento na vida cotidiana, na vida prática, nas relações, na vida de família. Como é que nós transmitimos este mandamento. Às vezes nós temos uma mensagem dupla, né? Eu estava falando de, por exemplo, dia santo, por exemplo. O comportamento religioso. É dia santo, você é católico, só que você se organiza de muito mundano. E pela igreja, quem sabe a gente dá um tchau. Quer dizer, veja, é uma forma, uma linguagem dupla para os filhos, para as crianças, de a gente colocar Deus em primeiro lugar ou não. Mas o catecismo tem lá no número 2088, lembre-se, o Catecismo da Igreja Católica, esse publicado em 92, 93 aqui no Brasil. No 2088 tem uma mensagenzinha muito importante que pode, quando isso não é observado, pode nos causar um dano no sentido, nos atrapalhar. Diz assim: o primeiro mandamento manda-nos alimentar e guardar com prudência e vigilância a nossa fé e rejeitar tudo que se lhe opõe. Há diversas maneiras de pecar contra a fé. A dúvida voluntária. Tem gente que, sabe, não quer ouvir. Ela instaura, por exemplo, a confusão.
ela não quer se abrir à graça de Deus no sentido de absorver os conteúdos. A fé ela pode ser negligenciada ou a recusa, ter como verdadeiro Deus o Deus que revelou, que a igreja propõe crer. A dúvida involuntária designa a hesitação em crer, a dificuldade em superar as objeções ligadas à fé ou ainda a ansiedade suscitada pela obscuridade da fé. Se for deliberadamente cultivada, a dúvida pode levar à cegueira do espírito, diz o catecismo. Veja quantos elementos que nós podemos, tomada devida consciência, nós podemos evitar. Mas nós falávamos, o Carlos estava aqui mencionando, ou como muitas vezes órgãos, escolas, meios onde nós convivemos, onde a sua família convive, que de um modo deliberado eles querem afastar, não querem trabalhar com o elemento divino, né? São por demais materialistas. É verdade, padre. A gente tem, assim, tem ficado atentos, né? Com relação a esses movimentos. E o nosso filho, ele tem essa abertura, né? Esse canal em casa, né? De comentar as coisas, até mesmo de explanar a sua visão, a sua opinião com relação a esses movimentos hoje estão tentando implantar na nossa sociedade aí. E ele tem, assim, uma visão muito clara sobre isso e defende os preceitos da igreja, é uma pessoa tranquila com relação a isso. Mas ele leva, assim, preocupação, porque diz que é um movimento progressista e insistente nessa tese de mudar esse conceito de Deus, né? De viver, assim, uma sociedade mais liberal, sem a presença e sem esses mandamentos que regem a vida nossa como cristão, né? O que nós precisamos, talvez não, com certeza, nós precisamos recuperar, porque os mandamentos da lei de Deus estão ligados à vida. A vida. Diz lá o Deuteronômio: se você escolher os caminhos de Deus, viverás. Se você escolher o outro caminho, morrerás. Então, às vezes são ideias fixadas, fossilizadas. Padre, eu só queria abrir só um parênteses aqui. Depois vai ser um tema para a gente discutir sobre a lei do aborto, por exemplo. Isso é um tema que a gente pode até abrir lá na frente. Mas as pessoas que defendem esse tema, como você disse, defende a lei da morte, não é? Então elas não estão engajadas dentro dos 10 mandamentos. Claro, esse é um tema para a igreja, claro, complexo para muitas cabeças. A igreja só tem uma lei, não é lei da igreja, é lei das Sagradas Escrituras. É a lei que defende o ser humano, é a lei do reconhecimento do outro desde o primeiro instante em que ele é outro, em que ele, portanto, é a outra pessoa. E que deve ser defendida, deve ser protegida, muito mais protegida ainda quando esse outro não tem capacidade de defesa. Quer dizer, é muita covardia, né? Quando eu desconheço e não reconheço que aquele outro é outro, pode ser um trocadilho, e que este outro eu quero eliminá-lo porque ele não tem condições de se defender, porque eu aprisiono ele dentro de mim e tenho um pseudo comando. Veja, é muito complexo, mas certamente é um tema que veio também em momentos indesejáveis, né? Pois é, que o outro não é o culpado. Que o outro não é o culpado. E que simplesmente eu quero culpá-lo agora da minha situação desconfortável, segundo os meus olhos. Mas é um tema complexo, não diria, para muitas mentes aí. Para a igreja isso é muito claro. Já tem uma doutrina definida, que é a doutrina da vida. Mas voltemos ao nosso tema de como colocar Deus no centro da nossa existência, no centro da nossa família, no centro da nossa casa, no centro da nossa existência. Como amá-lo verdadeiramente,
como torná-lo, portanto, uma realidade vivencial, portanto, viva, algo vivo que nos norteia para o bem, para a felicidade. Padre, nós temos as virtudes teológicas, né? Que está embasada na fé e na caridade, né? Que dão forma às virtudes morais, que as vivificam, né? Assim, a caridade nos leva a dar a Deus aquilo que em toda a justiça lhe devemos enquanto criaturas. A virtude da religião nos dispõe a essa atitude. Outra virtude é a adoração, que é o primeiro ato da virtude da religião. Adorar a Deus é reconhecê-lo como Deus, como Criador e Salvador, o Senhor e o dono de tudo o que existe. O amor infinito e misericordioso. Adorarás o Senhor teu Deus, só a Ele prestará culto. Lucas, né? Diz Jesus, citando o Deuteronômio 6:13. E nós temos também o justo a oferecer a Deus sacrifícios, né? Em sinal de adoração e de reconhecimento, de súplica e de comunhão. É verdadeiro sacrifício, toda ação feita para se unir a Deus em santa comunhão e poder ser feliz. Ok, vamos entender, porque são premissas já muito, diria, consolidadas, e é preciso que a gente volte um pouquinho. Como se fundamenta este culto, né? Qual que é a raiz, né? Por que nós devemos adorar a Deus? Que criatura é essa que necessita do Criador? Há um princípio básico na fé que diz que Deus não tem necessidade do nosso culto, porque se precisasse ele não seria Deus. Então a gente como que descaracterizaria o ser de Deus. Agora, as virtudes teologais são virtudes que, portanto, ligadas a Deus, né? A fé, esperança e caridade tem estas formas. E quando a gente diz virtudes, portanto, são as vias, os meios que nos leva a Deus. E dentro delas, portanto, tem aí, quer dizer, quando a gente diz, são as bases. E quando a gente fala da virtude da religião, estamos falando de atitude, de um meio, de uma ligação. Seria a forma da criatura chegar ao Criador, ou estar ligada ao Criador, manter esta comunhão. E aqui nós temos gestos, meios, rituais, formas concretas, porque são meios humanos que nós temos para que isso seja alimentado, para que nós possamos chegar a este reconhecimento. Como é que a gente pode criar uma comunhão com Deus? Primeiro, a gente precisa de uma disciplina, por exemplo, de um modo muito concreto. Estamos falando aqui de colocar Deus na centralidade da nossa vida. Nós precisamos de um ritual. Por isso que a igreja tem os rituais. Isso é muito básico, né? Isso é antropológico. Quer dizer, as culturas antigas, elas se valem de um ritual para alcançar a divindade. Agora, a virtude da adoração, por exemplo, falou que o Carlos diz o catecismo. A adoração, portanto, a disciplina, a prostração, o reconhecimento da divindade. Portanto, um espírito de... É preciso nos imbuir de um espírito de... Eu diria, de colocar-se, né? Portanto, aqui requer tempo, requer disciplina, requer o querer, né? A vontade, aqui está ligado aos atos morais. É preciso consciência, é preciso vontade, é preciso liberdade, estão tudo ligados para que este culto de fato, né, aconteça. Claro, aí se fazemos tudo isso é porque nós estamos imbuídos de alguma crença para alcançar a Deus. Veja, nós estamos aqui na questão do culto, né? Como colocar Deus no centro, amar a Deus. Uma forma de amá-lo é prestar culto a este Deus, é adorá-lo, é honrá-lo, é reverenciá-lo, é reconhecê-lo como Deus verdadeiro. Mas veja, estamos aqui na alta teologia, mas quem sabe os nossos ouvintes estão aí nos perguntando como na vida cotidiana nós podemos centralizar a nossa vida amando a Deus com gestos, com palavras,
com modos concretos, com ações concretas. Como é que nós podemos prestar culto a Deus? É só na igreja? Ou na família, na vida cotidiana? Este culto é, de alguma forma, transmitido, né? Eu diria, não é transmitido de uma forma muito mais fácil, né? Porque às vezes a gente fica muito preocupado ou cria algumas imagens de um Deus muito distante e difícil, e que ele pode ser honrado, reverenciado no centro da sua casa, na refeição, nas orações concretas, no respeito ao outro. Padre, eu vou dar um depoimento assim, dentro do que o senhor está dizendo, né? De colocar Deus em todo momento, em tudo que nós fazemos. Eu tenho o costume de tudo que eu faço em casa oferecer a Deus e a Nossa Senhora, em coisas simples, né? Ao levantar, agradeço a Deus. Eu vou fazer um serviço em casa, qualquer coisa que eu vou fazer dentro de casa, uma roupa, alguma coisa, eu ofereço. Então, e eu passo isso para os meus meninos também. Sempre que fizer, agradeça e ofereça a Ele as coisas mínimas. Saio de casa para fazer qualquer outra coisa, ofereço, peço proteção e ofereço a Deus. Porque assim, nas nossas dificuldades do dia a dia é muito grande. Às vezes a gente tem até um certo desânimo, né? De falar, tô cansada. Eu agradeço a Deus e ofereço. Eu recebo uma certa força. Até o próprio cansaço, você tem que oferecer a Deus. Até o cansaço. Então eu acho que é isso que eu estou falando. Passar. É uma maneira, né, da gente viver viver os 10 mandamentos dentro de casa, né? Oferecer as mínimas coisas. O que eu posso fazer a mais? Ofereça a Deus tudo aquilo que você faz. Ok, aí nós temos santos que trabalharam esta questão da vida cotidiana. São José Maria Escrivá, que é a vivência, o reconhecimento, honrar a Deus no trabalho, né, nas obras, naquilo que nós realizamos. Nós temos Santa Teresinha, que é o reconhecimento da presença de Deus nas pequenas coisas, né, na costura, no lavar a louça, no organizar a casa. É claro. Agora veja, tudo isso, a centralidade deste mandamento requer, claro, fé, disposição, precisa vontade. Agora é preciso tomar consciência. Tudo começa com todo o teu entendimento. Passa pela consciência. Mas o tempo está passando, nós queremos ouvir mais uma canção para alegrar nossa tarde, alegrar o seu domingo, caros ouvintes. Vamos então com mais uma canção. Buscai primeiro, com o padre Jonas Abílio. Primeiro o reino de Deus
Rádio 9 de Julho, você está ouvindo o programa Família, Fonte de Amor e Vida. Apresentação Padre Aldo Lima e casais amigos. 3h48. Queremos lembrar mais uma vez dos nossos patrocinadores: a WTR Empreendimentos, Trotamundo Viagens e Davó Supermercados. A WTR você pode comunicar pelo telefone DDD 11 2796 5776. Empreendimentos imobiliários. Você pode falar com o senhor Vanderlei. E Trotamundo, ligue para Lilian, telefone DDD 11 983 169762. Supermercados Davó, na região leste da capital, também em Taboão da Serra, Alto Tietê e São Bernardo do Campo. Economia é no Supermercado Davó. Queremos também lembrar o nosso amigo Rubens e Aida da Damoca, que está nos ouvindo, e também os demais ouvintes que nos acompanham nesta tarde de domingo. Alguns não mandam um nome, mas aqui eu tenho a dona pede orações para a filha de Ana Carolina, também Nilza, e são lá de Taboão da Serra. Nós agradecemos os ouvintes e continuamos o tema do nosso programa. Queridos ouvintes, amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento: ama com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças, com toda a tua alma. Portanto, a plenitude do ser humano, que diante do seu Criador, a criatura se curva, mas não se curva não no sentido de humilhar-se, mas de reconhecer que nada somos e Deus que nos criou, nós que éramos pó, e ao pó voltaremos, mas seremos transformados pelo poder, pela força desse mesmo Deus que nos quis perto dele. Jesus Cristo que abriu esta porta para que nós um dia alcancemos esta realidade. Aqui no Brasil, festa de Todos os Santos, solenidade, nós então temos esta esperança, um dia sermos santos em Deus, porque Deus é santo. E portanto, amando, conservando a nossa integridade, a nossa pureza, nós um dia poderemos alcançar. Mantendo a fé, a esperança, a caridade, nós poderemos alcançar aquilo que Deus nos promete. Agora é preciso amá-lo de todo o coração. Como amar a Deus sobre todas as coisas? Estamos aqui conversando com o Carlos e a Rose. Como na nossa vida cotidiana, como na vida de um casal, de um pai e uma mãe de família, como tornar isto possível? Como no seu trabalho você pode colocar Deus acima, às vezes, dos seus projetos, que por falta de clareza podem ser egoístas, excludentes. Como colocar Deus no centro da sua vida? Padre, o que a gente tem feito assim diariamente é seguir os 10 mandamentos, mas também com ações concretas, né? Porque não adianta você apenas dizer para o teu filho, para os seus filhos, o que deve ser feito e você mesmo não praticá-los. Então, já parte de dentro de casa, né? Quando a gente tem algum compromisso além da igreja, um passeio, alguma coisa, primeiramente, o compromisso com Deus. Qual o nosso compromisso com Deus? A nossa missa diária. Então eles têm já isso dentro do coração, que primeiramente, às vezes não precisa nem a gente dizer isso. Ah, pai, mas que a gente pode ir então na missa num sábado à noite para que a gente fique mais tranquilo no domingo? Podemos. Então nós fazemos isso. Então os nossos filhos já têm essa consciência de, primeira coisa, obrigação com Deus.
né? Então, dentro da minha casa, por exemplo, eu já tenho essa doutrina, essa facilidade de lidar com os meus filhos. E a Rose também tem essa mesma... Sim, no começo não foi fácil, porque o Felipe sempre tem alguma atividade, alguma coisa, mas ele mesmo já se programa para que cumpra. Porque lidar com jovens não é fácil, né? Eles têm a forma deles, o meio, os amigos, enfim, a vida particular deles. Mas graças a Deus, nesse sentido, tanto o meu filho, o Felipe, quanto a Carol, eles têm esse compromisso com Deus, né? Ok, eu normalmente aconselho assim, da liturgia da igreja, né? Que é um particular, né? Não tá, mas está ligado ao nosso tema. Já que ele tocou nesse assunto do filho dele, isso serve também para os nossos ouvintes, né? Porque o que a gente diz aqui, os ouvintes estão ouvindo, quer dizer, pode ser uma normativa, o padre falou, né? A liturgia do domingo, ela começa à tarde, né? Já liberando os fiéis a participarem com toda a validade plena, né? Para o domingo. Agora, o dia do Senhor é o domingo. Sim. Então, à medida em que nós centralizamos os nossos esforços, a nossa vida no domingo, então é o domingo. Então a gente procura organizar a nossa vida social, o nosso descanso merecido, né? Para aqueles que podem descansar. Eu trabalho num bairro popular e eu vejo que domingo não tem descanso não, viu? Eu vejo que o pessoal vem na missa, depois padre já tem um café para fazer, almoço para fazer, faxina, roupa para passar. Eu só sei que aquelas mães de famílias vão até meia-noite no domingo. É o domingo, a vida real. Porque nós temos a doutrina aqui, né? Muito bela. Que beleza que todos os filhos de Deus pudessem cumprir esta doutrina. Mas a vida real, né? O chão da vida, não, às vezes está um pouquinho distante, ou muito distante daquele sagrado mandamento do descanso e do culto ao Deus verdadeiro, que o domingo nós deveríamos honrar a Deus, né? Descansar, rezar mais delongadamente, né? Ler as escrituras, né? Isso seria o ideal e que nem sempre é possível na vida das famílias. Mas nós queremos de alguma forma já ir concluindo o nosso programa. Nós temos 4 minutinhos e nós queremos então, Carlos, Rose, preparando aí as ideias finais do real significado deste amor a Deus. Eu sei que tem muitas páginas aqui com referência ao catecismo que valeria a pena mencioná-la, mas o tempo não dá. Mas para ficar nos nossos ouvintes, assim como mensagem final dessa centralidade, né? Como nós podemos amar a Deus, como centralizar nossa vida neste amor? Padre, como amar a Deus sobre todas as coisas? A questão se resolve sem grandes dificuldades, né? Desde que tenhamos em nossos corações a importância de um Deus, aquele que nos criou e nos deu a sua vida para nos salvar. E esses reconhecimentos é obrigação nossa em demonstrá-los através de nossos comportamentos, né? Nós temos esse reconhecimento com Deus, né? Pela forma como que Ele se doou para nos salvar e mostrar também um caminho justo e salvífico. Agora, como que nós podemos alcançar, né? Quer dizer, como a gente pode tomar consciência, né? Porque tudo passa pelo afetivo. Os pais e as mães que estão aí nos ouvindo, se a gente simplesmente apresentar esta bela doutrina, né? Este catecismo maravilhoso, que às vezes nós mesmos católicos negligenciamos, né? O belo conteúdo que aqui está. Agora, como, né? Veja, é complexo, mas também um desafio a todos nós, de como alargar isto, né? De como transmitir de forma afetiva, de forma a dar vida, de forma carinhosa, de forma a cuidar desta centralidade, né? Porque a religião pode ser também algo odioso à medida em que ela é imposta, ela é colocada de um modo violento, né? Nas mentes das pessoas. Elas se sentem até
como que oprimidas pelo próprio Deus. Ainda uma palavrinha, Rose. Padre, é seguir sempre o caminho dele, é o que você falou. Nós temos nossos compromissos, nossos trabalhos, trabalhamos, né, as mães de família têm serviços de casa para fazer, mas sempre colocando Deus no caminho para tomar conta dos filhos, nós conseguimos criar. Sozinhos, nunca, sempre com Deus na frente. Gilberto, ainda uma palavrinha, uma mensagem e nós encerramos com a oração e a bênção. Sim, à medida que nós vamos conhecendo a Deus, nós vamos amando-o cada vez mais e também amando nossos irmãos. E Deus nos fortalece, nos conforta e nos conduz nessa caminhada, iluminando os nossos compromissos. O cristão tem um compromisso com a verdade e com a justiça. Aí se realiza o nosso testemunho de amor a Deus. Amando a Deus sobre todas as coisas, as demais vão se ordenando em nossa vida. Até mesmo durante o dia, eu deixo de perder tempo com coisas que realmente não interessam para dedicar aquilo que realmente é importante para a minha vida e dos meus irmãos. Caros ouvintes, você que nos escutou pelas ondas da Rádio 9 de Julho, que Deus possa te abençoar muito neste final de domingo. Que essa seja uma semana abençoada. Contamos com a sua audiência no próximo domingo, neste mesmo horário, das 3 às 4 da tarde, sempre aqui na 9 de Julho, AM 1600. Família, fonte de amor e vida. Boa tarde. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A bênção do Deus bondoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Ok, a oração não deu. Presentes que o Senhor já te deu, tua família é um dos mais importantes tesouros, plano do amor de Deus. A Rádio 9 de Julho apresentou o programa Família, fonte de amor e vida. Apresentação, Padre Aldo Lima e casais amigos. Abençoai a minha casa, cuidai bem dela pra mim, vou amar minha família até o fim. Abençoai a minha casa,